shalom a todos, que o Eterno abençoe e guarde todos que estão assistindo a esse programa, todos aqueles que estão em caminho de Techuvá na face da terra. É um prazer muito grande estar trazendo para vocês mais um pedacinho da Torá hoje com a Parashá Vaishlar, a oitava Parashá desse maravilhoso livro que é a Torá. Na terça-feira tivemos um estudo muito profundo sobre alguns versos dessa paraxá, versos muito importantes que tratam do encontro de Yaakov com um homem, né, uma luta que ele tem com um homem, e no momento final dessa luta, ele passa a ter mudado o seu nome de Yaakov para Israel. Então, um momento muito importante dentro da Torá, né? Então, quem perdeu esse estudo pode pegar aqui no canal, no Telegram, nós temos todos os shiurim apresentados na forma de PDF que você pode baixar, então, estudar, acompanhar os episódios e também acompanhar nas playlists que temos aqui no canal com todos esses estudos. Bom, essa paraxá ela é muito importante. Eu gostaria de abordar um tema que, na verdade, é um tema até bastante duro, um tema até muito incompreendido e que marca muito a história do povo israelita, né, do povo atual, povo judeu, né, que ao longo da história vem sofrendo perseguições, maltratos, assassinatos imensos que ocorreram na história, e tudo começa nesse momento em que Yaakov volta para a sua casa da sua família, após passar 20 anos na casa de seu tio, irmão de sua mãe, e ele retorna para encontrar o irmão, e nesse momento ele ainda sente muito medo do irmão, porque o irmão o havia jurado de morte há 20 anos atrás, momento em que ele recebeu as bênçãos no lugar do irmão, Esav, e ele não é um homem beligerante, ele não é um guerreiro, ele é um camponês, ele é uma pessoa que vive da terra, que cuida de animais. Então ele foi para a casa de Labão sem nada e volta com uma grande fortuna oriunda de seu trabalho, né, seu trabalho intenso junto com seu tio. é, e nesse momento ele teme por sua vida e a vida de sua família. E aí a gente pode perceber nesse momento dessa paraxá que Yaakov vai preparado para um embate com o irmão. Ele não sabe como vai ser isso, mas ele então se prepara. Ele se prepara como? Ele envia, né, o título dessa paraxá, ele envia para o irmão presentes em forma de metais preciosos, né? Ouro, prata, principalmente animais, né? Gado, ovelhas, enfim, cabras. Ele envia tudo isso para o irmão numa forma de tentar demover o irmão desse desejo de prejudicá-lo, de assassiná-lo, e assassinar sua família. Então, essa foi a primeira estratégia para poder demover o irmão. A segunda estratégia, muito importante, é a oração. Ele ora ao Eterno pedindo, não por sua vida, não pela vida dos seus filhos, mas pedindo para que o Eterno o abençoe, de forma a ele poder continuar é, é, fazendo, cumprindo os desígnios que o Eterno havia determinado para ele, né? Nós devemos aprender com isso que as orações não devem ser feitas, olha, peço a Deus pela minha saúde, pelos meus bens, pela minha família, mas pedir ao Eterno que nos dê forças para cumprir a missão que ele nos designou. Então, essa é a forma
correta da gente conseguir que nossas orações cheguem ao Eterno, né? Não pedir por nós, mas pedir eh, pelo próprio Eterno. Por isso que na Torá a gente aprende que não se abençoa a si mesmo, mas se abençoa ao Eterno, se abençoa ao próximo. E a terceira forma que Yaakov utilizou para enfrentar o irmão foi realmente se preparar para o embate, né? Se os presentes, as orações não surtissem efeito, ele armou uma estratégia de dividir os seus bens, dividir sua família de forma que preservasse pelo menos uma parte dela. E essa paraxá então mostra que a partir desse momento o povo de Israel, o povo que virá a ser tribos formado pelas tribos de Israel, os filhos de Jacó, né, passam pela história desde aquela época até hoje, passam pela história sofrendo perseguições, sofrendo maltrato, sofrendo dispersão desse povo, né? Por que isso acontece? E recentemente eu conversava com uma pessoa que falando sobre a Torá e ela me perguntou justamente isso, por que esse povo é tão prejudicado? Por que que os judeus são tão perseguidos? Por que que aconteceu esse holocausto aí há 80 anos atrás, né? Por que isso, né? Por que esse povo é sempre tão sofrido? Por que esse povo é sempre tão perseguido? E a resposta a gente encontra na Torá. A resposta está aqui dentro e estudando e esmiuçando a Torá, a gente vai ver que é uma forma de que esse povo vá se purificando, se lapidando. Claro que sempre com a presença do Eterno, né? Como um teste de fidelidade de ambas as partes, né? É, é uma forma de manter a aliança desse povo com o Eterno. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouco, trazer alguns dados históricos desse, dessa grande perseguição que acompanha o povo judeu desde a época em que Yaakov retorna de Harã para a sua casa. Então, nós vemos que o povo de Israel, né, essa bandeira de Israel, Israel, vários povos tentaram eliminar, mas Israel continua existindo. Israel é um povo impossível de se eliminar, apesar de todas as tentativas que foram feitas durante a história, esse povo sempre resistiu. É um povo ainda em número pequeno, né, em relação à população mundial, cerca de 0,5%, menos de 1% da população mundial, mas um povo que eh, tem trazido para o restante da humanidade muito crescimento, não só crescimento no estudo da Torá, mas o crescimento em todas as áreas de atuação da humanidade, né? Seja na, na, na pesquisa, seja na indústria, seja na agricultura, na medicina. Então, várias áreas o povo judeu participa muito intensamente, apesar de ser um povo ainda pequeno, é um povo que traz muitos resultados de crescimento para a humanidade como um todo. E talvez pela inveja de vários outros povos, por esse motivo, foi sempre muito perseguido, muito serviu muito como alvo, né, para uma eliminação desse povo. Então, nós vemos que durante os séculos que nos separam desde de Yaakov, muitos países, muitas instituições, muitas pessoas tiveram como alvo eliminar o povo judeu, né? E muitas pessoas hoje, inclusive, dizem que não gostam dos judeus ou odeiam os judeus sem nem ter um motivo aparente, né? Um motivo que veio sendo disseminado, que veio sendo inculcado na mente das pessoas e as pessoas odeiam sem nem saber
Por quê? Não conhece nenhum judeu, nunca teve problema com nenhuma pessoa da raça judia. Claro que existem pessoas boas e pessoas ruins em qualquer lugar, né? Certamente pessoas que muitas vezes temos dificuldade de relacionamento, mas muitas vezes as pessoas odeiam simplesmente por odiar, por uma ideia, por uma menção, por um fato histórico que aconteceu há muito tempo, e aí já passa a se odiar toda uma população, toda uma raça, né? Isso é lamentável que ocorre, mas a discriminação ela se dá em todos os níveis e com todas as possibilidades, né? Então é uma grande luta que deve ser travada, né? A eliminação da discriminação de qualquer tipo e qualquer forma eh, da, da, da face da humanidade, né? Então nós vemos lá que nós vamos ver mais à frente, num episódio em que eh, Yosef, o filho de Raquel e Yaakov, né? Yosef atrai a inveja dos irmãos que tentam aniquilá-lo, né? Tentam eliminá-lo, mas como ele era o predileto dos pais, eles simplesmente vendem esse irmão para o povo do Egito, né? Mitzrayim, e esse e Yosef vai então para uma prisão e vamos ver isso com mais detalhes mais à frente. E finalmente Yosef sai dessa prisão e vai ser o segundo homem de poder em Mitzrayim, né? Só fica abaixo do faraó, do Paró. E nesse momento ele estabelece vários critérios de administração, ele desenvolve bastante uma administração, uma logística e distribuição de alimentos, né, coisas que hoje nós utilizamos muito, lógico, aprimoramos, mudamos muitas coisas, mas a ideia inicial vem dele, né, de guardar alimentos na época das vacas gordas para usar na época das vacas magras, como a gente costuma dizer. Então ele usou uma estratégia muito boa para garantir alimento para toda a população nos momentos em que havia dificuldade de produção de alimentos. Então ele estabelece esses critérios e torna o Egito, então, um país muito rico, muito poderoso naquela época. E também ele estabelece as bases do imposto, né? Do imposto que hoje a gente se irrita com tantos impostos que pagamos, mas ele estabeleceu que toda a produção deveria ser dada 20% para o Egito garantir, né? A intenção era que esse, esses 20% fosse para garantir que se preservasse a alimentação dos povos nos momentos mais difíceis que viriam pela frente. Então, ele teve um papel muito importante, né? Que muitas vezes a gente não tem noção de onde veio essa base dessa administração que hoje a gente utiliza em todas as áreas, né? Da logística, distribuição de alimentos. Então, a partir da morte de Iosef e da morte do faraó, o próximo faraó desconhece, não quer mais dar atenção a esse povo israelita que vivia em Mitzrayim e transforma esse pessoal em servo, né? Então, a gente vai estudar isso com mais detalhe nas próximas parashot, né? E chega um determinado momento em que o Eterno decide libertar esse povo do jugo dos egípcios. E Moshe, então, é designado como sendo o profeta, o guia, né, o pastor desse rebanho todo que está prisioneiro e vai tirá-los, então, do Egito e levá-los para a terra prometida. Mas, logicamente, o faraó não tem interesse que isso aconteça. E aí tenta aniquilar o povo de Israel,
persegue o povo quando está saindo do Egito, né? Isso vai ser tratado no segundo livro da Torá, o livro de Shemot, Êxodo, né? Mas nesse momento da saída há o episódio da travessia do mar, onde os israelitas atravessam o mar se abre, os israelitas atravessam a pé seco, mas os egípcios, né, que estão perseguindo para ou trazê-los, voltar com eles como escravos ou matá-los, eles são destruídos no mar através da intervenção do Eterno, né? Então, nós vemos aí já o Eterno sempre defendendo o seu povo. Mais à frente a gente tem Sanherib, o rei de Ashur, o rei da Assíria, que tenta aniquilar o povo israelita, né? Foi um período eh, de escravidão de uma forma muito violenta, foi uma das piores formas de escravidão pelo que o povo israelita passou, porque a Síria, ela começou a quebrar a hegemonia das famílias, ela casava pessoas de uma raça, de um povo com o outro, né? Então misturou todos os povos de forma a se perder a cultura, se perder o conhecimento que vinha a sua história, né? Então foi uma tentativa, foi um período muito ruim, né? Em que o povo israelita se dispersou de uma maneira que hoje a gente não tem as 12 tribos reunidas, nós temos só a tribo que permaneceu, foi a tribo de Judá. Daí vem, então, o povo judeu que hoje habita Israel e que está espalhado pelo mundo. Então, nós podemos estudar isso em Segunda Reis, né? Essa agressão toda do rei da Axúria, né, Sanherib, que tentou aniquilar Israel, mas por intervenção divina também não foi possível. Numa só noite, um mensageiro do Eterno destruiu 885 mil soldados e evitando assim que o povo fosse, o povo Yehudim, o povo israelita no caso, fosse assassinado, né? Então, a gente vai ver que sempre há a intervenção divina nessa, nessa perseguição ao povo que fez aliança com o Eterno, né? Depois nós temos Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, que era rei de Babel, né? Também tentou aniquilar Israel, levou para muitos Yehudim prisioneiros para a Babilônia, Babel, né? Então, foi um período também de muita perseguição, de muita morte, né? Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Ele, depois de muito tempo, ele é então retirado do seu trono e vive como um animal, vive como um louco durante 7 anos, como nós vemos em Daniel, né? Tratado é, é, de forma muito detalhada sobre o que acontece com Nabucodonosor. Então, mais um que tentou destruir o povo israelita e mais um que fracassou. Depois nós temos na época da Pérsia, né, em que nós temos o episódio de Esther, da Megilá Esther, nós temos no canal uma lista, na playlist sobre Esther, onde a gente trata da Megilá Esther, do rolo de Esther, né, que é um livro é, onde não aparece nenhuma vez a menção ao nome do Eterno, mas é, nas entrelinhas, né, no estudo que é feito aqui no canal, você vai ver que várias vezes o nome do Eterno aparece como um sinal escondido, né, dentro do texto. Então, esse cidadão aí, que era o ministro do faraó, da Pérsia, ele tenta eliminar o povo
israelita, né? O povo judeu já na época já eram tratados, já era a tribo eh, de Judá e tenta acabar com Mordecai, arma uma estratégia para que todos os súditos, né, se odiassem, passassem a odiar os judeus e aí eliminar o povo judeu da face da terra. E graças à estratégia da rainha, né, da rainha Esther, que ela consegue fazer uma mudança nessa situação e consegue salvar o povo e no final quem é enforcado é o próprio ministro, né? A gente evita falar o nome desse cidadão e esse momento é lembrado todos os anos na, pelo povo judeu como a festa de Purim, né? Uma festa que não é estabelecida nas 8 datas, no, nos 8 moedim que o Eterno estabelece na Torá, mas é uma festa do povo israelita, do povo judeu, mostrando aí que é um episódio que garantiu a permanência desse povo na face da terra, a eliminação do famigerado ministro da Pérsia, né? Depois nós temos mais à frente Antíoco Epifânio, novamente um Mélio, o rei de Ashur, que tenta aniquilar Israel. Então, ele é, avança sobre o povo, ele tenta eliminar o povo e provoca uma matança de milhares de pessoas e que é tratado como se todas as ruas de Jerusalém foram inundadas com sangue humano. De tamanha foi a matança que ele perpetrou contra o povo judeu, né? Então, nós vemos aí mais um que tenta eliminar o povo judeu por inveja, por ambição, e tenta eliminar esse povo que tinha tanto empenho, né? Tanto empenho em levar a mensagem do Eterno, de trazer tantos tantas benesses para a humanidade, porque sempre foi um povo muito trabalhador, sempre foi um povo que sempre estudou muito, sempre esteve entre os melhores pensadores de todas as épocas, e isso sempre atrai a inveja daqueles que não têm essa mesma dedicação, esse mesmo empenho, né? Ele ainda destruiu o templo, né? Fez uma oferta no templo, uma oferta no altar de um porco, né? O porco é um animal que não é adequado como alimento. Então, é um animal impuro como alimento. E ele sacrificou um porco sobre o altar, que não o animal que é tratado na Torá como sendo para sacrifício, né? Então, além disso, ele entronizou um deus grego, o deus Júpiter, né? Colocou esse deus acima de Adonai. Então, nós vemos isso na história dos Hebreus, livro de Flávio Joséfo, que narra toda a história desde Gênesis até a destruição do templo, nos anos 70 da nossa era. Então, falando sobre isso, nós temos lá o Império Romano, né, que matou milhões de judeus. Até o ano 70 eles tinham matado mais de 1,5 milhão, e mais 50 anos depois mataram mais quase 1 milhão de pessoas, eh, de judeus na época, né? E destruíram o templo, destruíram Jerusalém, separaram, afastaram todo o povo, dispersaram o povo, proibiram a leitura da Torá em hebraico. E nesse momento, então, começam a surgir os seguidores de Yeshua, que na época eram todos judeus, e alguns gentios foram se aproximando desse povo pela mensagem que Yeshua trouxe, né, pela forma de ensinar que Yeshua trouxe. Após sua morte, eles foram se juntando ao,
aos judeus seguidores de Yeshua, e mais à frente, por esperteza de algumas pessoas do Império Romano, eles se transformam, se separam do povo judeu, né, do povo que seguia Yeshua, porque Yeshua foi sempre o que trouxe a mensagem do Eterno, e Yeshua era judeu, viveu como judeu, morreu como judeu e ressuscitou, eh, trazendo toda a mensagem, planificando a Torá e trazendo toda a, a concretização da mensagem trazida na Torá. Então, atraiu aí também a ira de muitas pessoas, e alguns aproveitaram esse momento, essa perseguição do Império Romano, e criaram uma nova religião que não foi criada por Yeshua, mas foi criada por pessoas que se auto-intitularam mensageiros do Eterno, eh, cancelaram todas as mensagens que haviam sido trazidas tanto pelos profetas como por Yeshua, né, cancelaram aquilo e criaram uma, um novo testamento, um novo acordo, uma nova aliança com o Eterno, que eles eram os representantes diretos do Eterno aqui na Terra, né? Como se o Eterno precisasse de um representante, de um procurador na Terra para realizar seus desígnios, né? Então, a partir desse momento aí, a partir dos anos 70, 80, na virada do primeiro século, surge o cristianismo, né? Criado aí por pessoas por Inácio de Antioquia, Marcião, Tertuliano. Então, são pessoas que viveram no primeiro, segundo século e que deram origem ao cristianismo, que foi então sacramentado assim por Constantino no século 3, né, nos anos 400 da nossa era. Então, tudo isso sempre alimentando um ódio ao povo judeu. Então, essa história vem se repetindo desde o momento lá que Yaakov tenta, volta para casa e tenta eh, se livrar do ódio que o irmão nutria por ele, né? Esses povos todos, né, dominaram Israel, mataram o povo judeu, eles afastaram, dispersaram o povo judeu pela face da terra, mas Israel continua existindo desde então, né? Israel, apesar de que tenha sido escravo no Egito, escravo na Síria, escravo em Roma, todos esses povos hoje são simples países que não têm domínio além das suas fronteiras, mas Israel continua existindo, e o povo judeu está espalhado, contribuindo em todo o mundo, em todos os países, né? Então, de uma certa maneira, isso foi uma forma do Eterno levar, né, como Yaakov saiu da sua casa para ir para Harã, levar os fundamentos da sua religião, da religião do seu pai, do seu avô, e o povo judeu leva, então, dispersa esse conhecimento da Torá por todo o mundo, mesmo que não seja feito proselitismo, né? Mesmo que não seja feita a pregação de atrair as pessoas, mas a presença deles faz com que as pessoas se aproximem desse estudo, como a gente está fazendo hoje, como a gente faz nesse canal e outros canais que existem aí pela face da Terra, né? Então, depois nós temos a Idade das Trevas, a Idade Média, o período mais terrível, né, para o povo judeu foi esse período, e para toda a humanidade. Eu acredito que toda a humanidade sofreu muito, né, foi um atraso na evolução do ser humano, esse período das trevas, das cruzadas, né, do domínio da igreja sobre todos os reinos, sobre todos os povos, né? A igreja tinha muito poder, e aqueles que não fossem seguidores daquela religião, eles eram
tratados como hereges, como bruxas, eram queimados, eram assassinados, e o povo judeu era um prato cheio para sua ira, né, para sua perseguição, para sua sede de, de cumprir uma escritura que, que era feita por eles e estudada por eles, porque a escritura, a Torá, os profetas, os escritos nazarenos, nenhum deles traz essa mensagem de destruição de povos. Na verdade, a mensagem é exatamente ao contrário, né? A mensagem é de amar o próximo como a si mesmo, né? Amar ao Eterno com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, e não assassinar alguém que foi criado pelo Eterno. Né? O primeiro mandamento, o primeiro pronunciamento diz que o Eterno é o nosso Criador, nos tirou da casa da servidão, nos tirou do Egito, da casa da servidão. E o sexto mandamento é não assassinar, ou seja, nós não podemos assassinar ninguém que foi criado pelo Eterno. Então, só o Eterno pode é, é, criar, e só o Eterno pode é, ele tirar alguém, a vida de alguém, tirar, recolher a alma de alguém que vive na Terra. Então, essa religião, ela se achava com o poder de transgredir os mandamentos ou reescrever esses mandamentos, não considerando todas as pessoas como sendo iguais. E isso foi a origem dessa perseguição que hoje as pessoas que não têm conhecimento, não sabem porquê, mas odeiam o povo judeu sem qualquer motivo, odeiam pessoas que não são iguais a eles por qualquer motivo, né? Discriminam, enfim, todas as formas de discriminação que nós temos hoje vêm desse período negro da nossa história, esse período da Idade Média, né? Então, é, nós tivemos nesse período também, em 1492, o Decreto de Alhambra, né? O Decreto de Alhambra, feita pelos reis católicos de Espanha e Portugal, Isabel de Castela e Fernando II, né, que estabeleceram que em 3 meses todos os judeus tinham que se converter à religião vigorante da época, senão seriam mortos. Né? E muitos foram mortos, muitos não aceitaram essa mudança de fé, essa mudança do eterno para os desígnios desses mandantes, dessa igreja que existia na época, né, que existe até hoje, e é, muitos foram mortos, né? Muitos mudaram de nome, mudaram de religião, a religião foi dispersa, como foi dispersa na época da, da servidão na Síria, né? E esse povo perdeu todos os bens que tinha, perdeu todas as suas posses, né? As suas riquezas, muitas crianças foram assassinadas, muitos adultos foram assassinados, e muitos fugiram da Península Ibérica, né? Muitos fugiram nas caravelas que vieram para o Novo Mundo, as caravelas que vieram para o Brasil, para a América Latina, né? Cada 4 tripulantes das caravelas, 3 eram judeus. Então, isso trouxe para o país muito da cultura judaica, né? Nós temos hoje no nosso dia a dia muitas coisas que fazemos e que são adotadas por pessoas que são muito religiosas e que fazem que nem sabem por que estão fazendo. Apesar de muitos ainda odiarem os judeus, eles cumprem no dia a dia coisas que foram trazidas pela cultura judaica. Muitas palavras, o próprio nome do nosso país vem eh, da palavra de palavras hebraicas, né? Então, muita gente hoje não sabe, por exemplo, por quê. Eu lembro que na minha casa, quando eu era pequeno, não se varria sujeira de dentro da casa pela porta da frente, sempre pela porta do fundo, né? Isso vem da cultura judaica, do portão sul de Israel, onde ficava o Sheol, o lugar onde se queimava todo o lixo de Israel era queimado pela porta sul e não pela porta norte. Então, isso a gente faz hoje, nossos avós faziam isso, nossos pais faziam isso, e
não sabem por que é pecado não fazer dessa forma, né? Muita gente evita apontar para uma estrela quando anoitece, porque vai nascer uma verruga na ponta do dedo. Isso vem da época em que o povo judeu cumpriu o Shabat, né? E as crianças que queriam ir para a rua, queriam brincar na rua, não conseguiam acompanhar o Shabat, não entendiam bem o que era o Shabat, e no momento que elas viam 3 estrelas no céu, elas sabiam que havia terminado o Shabat. Então elas iam para fora apontar para a estrela, ver a estrela e contar e falar: olha, já tem 3 aí, já acabou o Shabat. Só que quando os vizinhos percebiam que aquela criança estava apontando para a estrela, estava contando estrela, sabia que era de origem judaica, e aí aquela família era perseguida, era presa, enfim, perdia seus bens e muita coisa ruim acontecia. E é, vários outros acontecimentos que a gente pratica hoje, várias coisas que a gente pratica hoje, que vêm dessa cultura, dessa história dos judeus que trouxeram desde a época das caravelas, desde os anos 1500, né? Então, é, esse, esse, esse decreto de Alhambra, ele eliminou muitos judeus da Península Ibérica, a península que tinha acolhido muitos judeus na época da dispersão, nas épocas anteriores, quando eles foram dispersos pelo mundo, né? Na Espanha havia muitos judeus, né? Há muitos rabinos que deixaram diversos tratados sobre a Torá, eram de origem espanhola, né? E nesse momento eles foram dispersos pela África, pelos norte da África, por vários outros países, né? E no Novo Mundo. Então, é, foi uma forma de preservar essa cultura. Então, novamente, o Eterno agindo para que o seu povo não fosse eliminado da face da terra. A gente tem vários relatos dessa agressão, dessa violência perpetrada contra o povo judeu dentro desse período da Idade Média, né? A Idade das Trevas, mais conhecido como Idade das Trevas, porque foi um período muito ruim na nossa história, né? Que a gente só trouxe involução, o mundo poderia hoje ser muito melhor se esse período não tivesse acontecido. Mas não temos como voltar e mudar isso, né? Isso faz parte da história, devemos estudá-la para que isso não se repita no futuro. Nós tivemos as cruzadas também, que o povo eh, que seguia aquela religião, a mando dos reis, iam a Jerusalém tentar converter Jerusalém para a sua religião e massacravam, destruíam Jerusalém, massacravam o povo judeu naquela época, né? Depois, mais recente, há 80 anos atrás, nós tivemos a ascensão desse cidadão que queria criar um mundo, né? Queria criar um reino sem judeus e perseguiu muitos judeus, eliminou 6 milhões de judeus através de seus seguidores, né? Que numa época em que a Alemanha detinha os maiores intelectuais da época, médicos, engenheiros, filósofos, mas mesmo assim esse cidadão conseguiu perpetrar contra os judeus um holocausto, né, um assassinato em massa de mais de 6 milhões de judeus. Então é o que a gente lembra mais recente de forma tão violenta. E muitos até estão esquecendo que houve esse período, né? Não podem acreditar que houve esse período na história recente da humanidade, uma destruição tão grande do povo judeu. Mas ele foi destruído, foi julgado, seus seguidores foram julgados, condenados, executados também, né? E 3 anos depois foi criado o Estado de Israel, em 1948, foi criado o Estado de Israel, a partir de reuniões que houveram na ONU, né, no ano de 1947. Então, foi definido numa reunião, foi votado pelos países presentes. A reunião era presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e
foi determinado que no ano seguinte, então, seria criado naquela região o Estado de Israel. Então, o povo israelita, o povo judeu, poderia voltar para a sua pátria, né? Hoje nós tivemos, a partir daquela época, muitos judeus voltaram para Israel, mas muitos ainda estão espalhados pelo mundo, né? Trazendo progresso, trazendo cultura, trazendo ensino, trazendo a Torá para esses povos ao redor do mundo, né? Tentando fazer com que eh, a aliança com o Eterno permaneça e se espalhe por todo o mundo. Então, é um país pequeno, né? Os, o povo judeu permanece no mundo a despeito de tanta perseguição de países que hoje já nem existem, né? Hoje a Síria, a Pérsia, é, Império Romano, todos esses já se acabaram, mas os judeus continuam presentes graças à manifestação do Eterno. Depois nós tivemos, ainda mais recente, nos anos 90, o, a invasão do, do Iraque, né, que invadiu o Kuwait, e os americanos revidaram, né? Mas naquele momento, então, Saddam Hussein lançou 40 mísseis contra Israel numa tentativa de destruir Israel com esses mísseis. Só que não surtiu efeito, poucas pessoas morreram, né? Poucas pessoas morreram na explosão desses mísseis, alguns mísseis não explodiram, não atingiram áreas habitadas e parece que foram transferidos, o seu alvo foi transferido de um lugar para o outro e de forma que a gente só pode ver a mão do Eterno agindo aí para proteger o seu povo, né? É, também tentaram destruir uma usina nuclear na cidade de Dimona, uma cidade de Israel, onde há um centro nuclear para a produção de energia. E se um míssil tivesse caído sobre essa usina, nós teríamos a liberação de material radioativo na atmosfera, nós teríamos aí uma desgraça ecológica, um dano ecológico muito grande, né? Uma contaminação radioativa aí, mas esse míssil caiu em cima do deserto e aí não houve destruição do povo. Então, é muito importante aí a gente ver que todos esses ataques acabam dando em nada, né? Apesar de que a morte de muitos judeus se deu por esse motivo, por esse ódio que vem lá desde de Esav, né? Desde Edom. Nessa incursão aí, nesse período, o Israel não revidou aos ataques, né? Isso foi, os povos, os aliados acharam muito estranho, porque Israel sempre revidava, né? Em 1981, por exemplo, Israel, sabendo de um ataque iminente do Iraque, ele lançou bombas sobre Iraque, né? Destruiu várias usinas e centros de nucleares que estavam ainda em construção, né? E evitou que o Iraque desenvolvesse armamento nuclear, né, nos próximos anos. Se Israel não tivesse feito isso em 1980, nos anos 80, certamente nos anos 90, quando ele atacou o Kuwait, ele teria bombas nucleares para revidar contra os aliados. E aí seria uma guerra muito violenta e hoje talvez a situação do mundo seria bem diferente do que é hoje, né? Mas nós vemos que nas escrituras os profetas já tratavam dessa, dessa perseguição, já tratavam da perseguição desse povo, né? Como nós vemos em Rabacuque, quando ele diz: estou suscitando os Casdim, né, os caldeus, uma nação cáustica e impetuosa que marcha pela terra ampla para se apoderar de casas que não lhes pertencem, ou seja, o Iraque invadindo um país que, que não era deles, não era a casa deles, mas eles invadiram. Esse povo é terrível e temível. Eles juntam prisioneiros como areia, eles prendem as pessoas de forma discriminada, zombam dos reis, né, ou seja, zombam
dos líderes dos países, né, caçam dos príncipes, riem-se de qualquer fortaleza, empilham terra e a tomam. No entanto, espero com calma pelo dia da dificuldade, quando ele sobrevier a quem nos ataca. Então, isso Rabacuque já colocou como uma previsão do que, né, uma profecia do que viria a acontecer nos nossos tempos, o que viria a acontecer contra o povo de Israel. Nós vemos que todas os ataques de Saddam Hussein foram feitos no período de Purim, né? Foram feitos no período em que o povo judeu estava comemorando a libertação na época de Esther, né? Da libertação da Pérsia naquele período por aquele famigerado que tentava contra o povo judeu naquela época, né? Então isso aconteceu em 28 de fevereiro de 91, o lançamento daqueles, naquela época o Saddam então foi derrotado, nesse dia o Saddam foi derrotado e era justamente a data em que caiu a festa de Purim naquele ano, né? E acabou que, como sempre, a maioria das vezes que o Iraque atacava Israel foi em período de Purim, o fim de Saddam foi o mesmo fim daquele cidadão lá da Pérsia, né? Foi o mesmo fim, a forca. Foi enforcado como o outro que pretendia enforcar Mordecai. Então, nós vemos que eh, isso não é apenas uma coincidência, né? Atacou da mesma maneira e morreu da mesma maneira. Então a Torá ela traz nos profetas, né, ela traz como seria o povo, como seria a perseguição ao povo de Judá, né? Então é, já é prevista essa perseguição, essa essa queda com os inimigos, né? Mas o Eterno diz que esse povo nunca, jamais será exterminado, né? Então o Eterno diz: não tenham medo, Jacó, meu servo, nem se alarme, Israel, pois os devolverei desde um lugar distante e sua descendência do país de exílio. Jacó estará quieto outra vez, descansando, e ninguém o amedrontará. Ou seja, todo o povo que está disperso pelo mundo, que foi disperso pelas perseguições, será devolvido para a terra prometida e voltará para Israel, né? Pois eu estou contigo para te salvar, diz Adonai. Destruirei todas as nações entre as quais te dispersei, contudo não destruirei vocês, mas os disciplinareis como merecerem, não os destruirei completamente. Então, todos esses povos que dominaram o povo judeu passou deixou de existir como potência que eram, e mesmo os que hoje agem dessa maneira, agem dessa forma discriminatória, eles vão passar também pela mesma situação, porque o Eterno sempre vai estar olhando pelo seu povo. E o povo do Eterno não é só o povo que nasce judeu, não é só o povo que tem o sangue judeu, mas é o povo que se dedica a seguir ao Eterno, a estudar o Eterno, a amar o Eterno, né? Então, esse é o povo do Eterno, não é o povo que nasce é, como judeu. Então, é isso que nós temos que entender, né? Não é só aquele povo que vem de uma das 12 tribos, mas é o povo que busca o Eterno, que ama o Eterno, que segue os seus ensinamentos. Então, esse é o povo do Eterno. É com ele que ele foi, com esse povo que ele fez aliança, né? Porque todos somos criados por ele, todos somos oriundos da sua criação. Contudo, os que devoram serão devorados. Quer dizer, vai haver um revide por parte do Eterno. Todos os teus inimigos seguirão para o exílio. Quem os saqueia será saqueado. Quem os pilha será pilhado. Restaurarei sua saúde, curarei suas feridas. Eu os plantarei em seu solo para que não sejam mais desraigados da terra que lhes dei. Então, essa é a renovação da aliança que o Eterno faz
com o seu povo, né? Mas aí você se pergunta, não existe um jeito de eliminar os judeus? Quer dizer, todos esses líderes, todos esses povos tentaram, mas será que não existe uma maneira, não existiria uma maneira, uma bomba atômica, um armamento qualquer, uma forma qualquer de eliminar esse povo? Tem, a gente vê que existe, né? E Meiarro cita uma fórmula fácil de eliminar o povo judeu. Quer dizer, fácil não, é fácil de ler, buscar essa forma. Essa forma está escrita, foi escrita pelo próprio Eterno, é, através de Meiarro, né? Então ele diz assim, ó, diz Adonai que dá luz ao sol para o dia e a luz da lua e das estrelas durante a noite, que agita o mar fazendo rugir suas ondas. Diz Adonai de Sevaote, Adonai dos exércitos. Se tudo isso que estabeleci se desfizesse em minha ordem, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção. Então aí a gente vê uma indicação de como eliminar o povo judeu. Se puderem ser medidos os céus e sondados os fundamentos da terra, lançarei para longe a semente de Israel por tudo que praticaram. Ou seja, se o meu pacto com o dia e a noite não permanecer, se eu não tiver determinadas as ordenanças do céu e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacob. Ou seja, se alguém for capaz de destruir o sol e a lua, as leis que regem o universo, ou capaz de medir todas as extensões dos céus e da terra, e se a pessoa, se algum líder, se algum poder conseguir fazer isso, ele vai conseguir eliminar da face da terra os Yehudim. Então isso é praticamente é impossível fazer isso, né? Uma missão impossível eliminar o povo de Israel, o povo que segue o Eterno. Então a própria Torá diz como fazer isso, mas é uma forma impossível de se conseguir pelo ser humano, pela humanidade ou por qualquer outro ser que apareça aí de qualquer lugar aí, com pessoas que confiam, que acreditam em seres que possam vir destruir o nosso mundo, né? E em Yohanan a gente vê uma mensagem de Yeshua dizendo: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yehudim, né? A salvação vem dos judeus. Então, a gente lembra de Bamidbar, que cita que seus inimigos serão os seus bens, Edom e Seir, suas posses. Israel fará com valentia, de Jacó virá aquele que há de reinar, e ele destruirá o que sobrar da cidade. Ou seja, todos os inimigos de Israel passarão então a conviver, a coabitar, a servir a Israel, mas essa servidão será na forma de amar ao próximo como a si mesmo, será de maneira igualitária, né? Não terá poderoso nem servo. Israel é a prova do cumprimento dessas profecias. Então, toda a história que a gente tem tratada eh, no, na Torá, né? Toda a história que a gente tem também tratada pelos profetas, pelos escritos nazarenos, é, é concretizada, é provada pela existência de Israel. Israel que sempre foi alvo de vários povos, sempre que foi tentada a eliminação de Israel, ela permanece como sendo o pacto do Eterno. Isso foi escrito antes, né, de que toda a história se repetisse, porque seria muito fácil hoje escrever essa história. Mas essa história foi escrita antes do que acontecesse, porque o Eterno já definiu o que vai acontecer no início dos tempos. Então, como a gente citou em estudos anteriores, o tempo não pertence ao ser humano. O tempo pertence ao Eterno. O Eterno criou o tempo e o Eterno está fora do tempo. Não existe para o Eterno passado, presente e futuro.
Então, no momento que ele escreve, é para todo sempre. No momento que ele definiu a sua aliança com Israel, é para todo o sempre. Então, tudo que vai acontecer na história, tudo que já aconteceu, já estava, então, determinado pelo Eterno. Né? É difícil com o nosso pensamento, com a dimensão do nosso pensamento humano, entender essa questão do tempo, né? Os cientistas discutem muito sobre o tempo, os filósofos discutem sobre o tempo, mas é muito difícil a gente ter noção do que vem a ser viver fora do tempo, né? O tempo é a grande ameaça que nós temos, na verdade, porque tudo a gente consegue dominar, mas o tempo a gente não domina, né? O máximo que a gente faz é recomeçar a contagem do tempo, é entender essas mensagens e, a partir disso, começar a viver de uma maneira que eh, o melhor possa acontecer, o bom sobressaia sobre o ruim, sobre o mal. Né? Então, quando esse dia chegar, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar erguê-la se ferirá e todas as nações da terra se unirão contra ela. Quando esse dia chegar, farei todos os cavalos entrarem em pânico e seus montadores atingidos com loucura. Montarei guardas sobre Judá, mas tornarei cegos todos os cavalos dos povos, ou seja, cessará toda essa agressão, cessará toda essa perseguição. Farei dos líderes de Judá uma vasilha de fogo ardente em uma pilha de madeira como uma tocha acesa entre feixes de cereais. Todos os povos serão devorados à direita e à esquerda, mas Jerusalém permanecerá habitada em seu lugar. Quando esse dia chegar, Adonai defenderá os que vivem em Jerusalém. Aquele dia, mesmo quem tropeçar, será como Davi, e a casa de Davi será como Elohim, como o anjo de Adonai diante deles. Quando esse dia chegar, procurai destruir todas as nações que atacaram Jerusalém. E derramarei sobre a casa de Davi, sobre os residentes de Jerusalém, um espírito de graça e oração. Né? O guarda de Israel nunca descansa nem dorme, como nós vemos em Salmo 121, verso 4. Né? Shaddai é o acrônimo de Shomer Daldot Israel, guardador das portas de Israel. Ele nunca dorme, ele nunca abandona o povo, mesmo que a mãe abandone uma criança na sua amamentação, o guardador das portas de Israel nunca abandonará a sua criação, a sua aliança. Né? Então, eu deixei também no final do texto uma, uma listinha com os nomes em hebraico transliterado e português, porque muitas vezes as pessoas não têm ainda o conhecimento do hebraico, da forma de falar as palavras em hebraico, e conhecem as palavras em português. Mas o que eu queria eh, dizer para vocês com essa mensagem é que o povo de Israel sempre foi perseguido, sempre foi tentada a eliminação do povo israelita, e o povo israelita sempre contou com a aliança do Eterno, com a proteção do Eterno. Então, o que nós precisamos é acabar com essa discriminação, que nós precisamos é entender que a aliança do Eterno não é só com o povo que nasce judeu, que tem sangue judeu, mas com o povo que busca ao Eterno, que passa o Eterno do Yaakov, do calcanhar, para Israel, para a mente, para a cabeça, para a sede da consciência. Então, nós devemos sempre buscar ao Eterno, amar ao Eterno, é, cumprir os seus pronunciamentos, né? E amar o próximo como a nós mesmos. É dessa forma que nós vamos eliminar tanta desgraça, tanta discórdia, tanta destruição na humanidade. Né? Então, eu quero agradecer a vocês pela, pela audiência. Né? Gostaria que vocês refletissem sobre esses dados históricos. Eu peguei muitos dados do colega que fez um estudo muito aprofundado
Moacir Júnior, lá de Igarapé Grande, no Maranhão, né? Então eu quero trazer para vocês apenas, trouxe para vocês apenas alguns pontos, mas eh, se vocês forem procurar na história mundial, todos esses dados, a gente ainda tem muito mais dados a apresentar, mais perseguições, mas acho que já ficou bem claro que, apesar de todas as perseguições, o Eterno está sempre ao lado daquele que o ama, daquele que obedece os seus ensinamentos. Nada de ruim pode acontecer quando a gente caminha segundo os seus ensinamentos. Quero deixar então um shalom para vocês todos, uma boa semana. Pedir a vocês que aprofundem o seu estudo no próximo Shabat com Moré Harmson, né? Vamos tratar dessa porção com mais detalhes, mais profundidade, falando todos os detalhes dessa porção. E vou deixar a vocês uma canção da dupla Rapavarim, né? A canção Pan Hayu. Shalom, shalom.